Makoto Mizumi é apenas um estudante de ensino médio comum, mas sua vida sofre uma reviravolta repentina para pior. Ao contrário de outros protagonistas típicos de anime que são enviados para outro mundo para se divertir com garotas fofas e desenvolvimento de trama, a história de Makoto não segue esse caminho. Ele é o protagonista mais feio que você já viu. Um dia, ele vai à escola como de costume, volta para casa para relaxar e de repente é convocado por Tsukiyomi, o deus da lua. Makoto o reconhece de algumas antigas lendas japonesas. Tsukiyomi explica a Makoto que ele tem que ir para outro mundo. Logo descobrimos que os pais de Makoto não eram originalmente da Terra. Eles vieram deste outro mundo para escapar do perigo. Para garantir a segurança deles, fizeram um acordo com uma deusa, prometendo oferecer a coisa mais valiosa em troca de proteção. Essa coisa valiosa é o Makoto. Agora é a vez de Makoto cumprir essa promessa, senão o deus levará uma de suas irmãs no lugar. Percebendo que não tem escolha, Makoto concorda em ir. Antes de enviá-lo, Tsukiyomi concede a Makoto uma grande quantidade de poder para ajudá-lo a sobreviver neste novo mundo. Ele até promete limpar o histórico lendário de tramas do navegador de Makoto para fazê-lo se sentir melhor. No entanto, Tsukiyomi o avisa sobre a deusa que ele deve encontrar, mencionando que ela pode ser bastante problemática. Quando Makoto chega ao novo mundo, ele conhece a deusa como esperado, mas em vez de recebê-lo como um herói, ela imediatamente expressa desgosto pelo seu rosto feio. Ela diz que ele é muito feio para ser o herói do mundo dela, e que já encontrou outra pessoa para assumir esse papel. Em vez de ajudá-lo, ela deu um chute na bunda dele até o fim do mundo, onde vivem as criaturas de menor escalão. A única coisa que ela lhe dá é a capacidade de entender todos os idiomas, exceto o idioma humano, o que não é muito útil para ele. Makoto é lançado no abismo, onde encontra Tsukiyomi novamente. Desta vez, Tsukiyomi lhe diz que, já que a deusa não precisa que ele seja o herói, ele agora está livre para viver sua vida como quiser neste novo mundo. Tsukiyomi também explica que, como Makoto teve uma vida difícil na Terra, ele será muito mais poderoso neste novo mundo. Depois disso, Tsukiyomi se despede, esperando que possam se encontrar novamente algum dia. Makoto cai do céu e colide em um deserto árido. Não há nada além de desolação ao seu redor, e após caminhar por 3 dias, ele começa a se sentir solitário e sem esperança. Justo quando ele pensa que nunca encontrará alguém, ele ouve uma voz distante pedindo ajuda. Correndo em direção ao som, Makoto descobre uma garota com rosto de porco sendo atacada por um monstro de 2 cabeças. Sem hesitar, Makoto intervém e, usando uma força surpreendente, derruba o monstro com um único golpe. Ele está chocado com o quão poderoso ele é. A garota porco com enredo massivo se apresenta como Emma. Ela está com medo no começo por causa de como Makoto é forte, mas depois que ele se apresenta, ela se acalma. Ela está confusa que um humano pode entender sua língua, e Makoto está igualmente confuso por poder falar com um porco. Emma explica que estava a caminho da Montanha Divina para se sacrificar a um ser chamado Shin. A vila dela tem sofrido com uma névoa densa que destrói suas colheitas, e cada vez que alguém é sacrificado, a névoa desaparece. Antes de continuar com sua missão, Emma leva Makoto de volta para sua vila, como agradecimento por salvá-la. Enquanto ele está lá, Makoto percebe que todos neste mundo sabem usar magia. Emma oferece-se para ensinar-lhe um pouco de magia, começando por um feitiço de fogo. Para a surpresa de todos, Makoto domina o feitiço imediatamente. Eles suspeitam que ele possa ser incrivelmente poderoso, mas quando verificam seu nível, descobrem que ele está apenas no nível 1, o que os deixa confusos. No dia seguinte, Makoto se dirige à montanha para tentar impedir que Emma se sacrifique para Shin. Usando suas habilidades de arco e flecha da escola, ele cria um arco e flecha mágicos e os dispara no portão da montanha. O ataque dele é tão poderoso que destrói o portão e fere vários homens que estavam fingindo ser seguidores de Shin para controlar o povo de Emma. No entanto, as ações de Makoto irritaram o verdadeiro Shin, que de repente aparece na forma de um dragão enorme. Shin ataca Makoto, mas mesmo estando a área coberta por uma névoa densa, Makoto consegue desviar de todos os ataques dela. Ele usa uma nova habilidade para sentir onde Shin está, mesmo que ele não possa vê-la através da névoa. Makoto revida, cercando o dragão com bolas de fogo e atacando-a com força suficiente para derrubá-la. Mas quando Makoto baixa a guarda, Shin usa seus olhos mágicos para prendê-lo em uma ilusão. Na ilusão, Makoto se vê de volta ao seu ensino médio. Sua paixão no Kumi, com seu enredo exagerado, de repente confessa seus sentimentos por ele, mas Makoto percebe que é tudo falso. Ele sabe que por causa de sua aparência feia não consegue conquistar nem a garota mais feia, essa situação não é real. Ele se liberta da ilusão usando seus poderes para dissipá-la. Uma vez livre, Makoto se prepara para lutar novamente com Shin, mas o dragão não quer mais lutar. Ela está impressionada com a força de Makoto e oferece fazer um contrato com ele para se tornar sua companheira. Depois de alguma hesitação, Makoto concorda, e durante o ritual, seu poder é tão esmagador que Shin acaba se tornando seu escravo. Ela até se transforma em forma humana com grande enredo como resultado do contrato.
Depois que o contrato é formado, Shin mostra a Makoto uma dimensão oculta que ela controla chamada Demiplano. Este espaço costumava ser escuro e vazio, mas graças ao poder de Makoto, agora se tornou uma terra bonita e fértil com plantas e frutas. Algumas das frutas até lembram Makoto das da Terra. Shin está impressionado com a transformação, e Makoto percebe que este semiplano poderia ser o lugar perfeito para viver onde a deusa não pode interferir. Makoto então se lembra por que veio à montanha em primeiro lugar para parar os sacrifícios. Ele descobre que Shin não era responsável pelos sacrifícios afinal. Foi um mal-entendido causado pelos homens inúteis fingindo ser seguidores dela. Makoto e Shin retornam à aldeia, onde Emma fica chocada ao ver que o grande dragão Shin se transformou em uma garota humana e agora está seguindo Makoto. A aldeia celebra a vitória de Makoto e o fim dos sacrifícios. Durante a celebração, Shin sugere que os orcs da aldeia se mudem para o semiplano, já que é um lugar seguro e próspero para se viver. No dia seguinte, os orcs estão prontos para se mudar. Makoto se sente inseguro em movê-los tão rapidamente, mas os orcs estão determinados a retribuir por ele tê-los salvado, e juram lealdade a ele. Enquanto os orcs se acomodam, Makoto passa o tempo praticando sua magia, e Shin se diverte assistindo às memórias dele. Isso começa a irritar Makoto, então Shin promete encontrar uma maneira de ver suas memórias sem perturbá-lo o tempo todo. Um dia, enquanto Makoto caminha pelo semiplano, ele encontra alguns orcs que estão tentando derrubar uma árvore enorme para construir uma casa para ele. A árvore é muito difícil para eles cortarem, então Makoto usa seus poderes para derrubá-la e facilmente levanta a árvore. Ele também descobre que pode curar os outros sem usar nenhuma de suas energias mágicas, embora não possa curar suas próprias feridas. Enquanto isso, Shin retorna ao semiplano com um anão chamado Baren, que ela resgatou da floresta. Baren estava sendo perseguido por um monstro-aranha gigante. Infelizmente, a aranha o segue até o semiplano e ataca. Shin decide ficar fora da luta, deixando Makoto lidar com a aranha. A aranha é amaldiçoada com uma fome sem fim, o que a faz comer tudo o que encontra. Makoto começa a batalha usando magia de fogo para cortar uma das pernas da aranha, mas a criatura regenera rapidamente. Não importa o quanto de dano Makoto cause, a aranha continua se curando. Durante a luta, Makoto é perfurado no abdômen pela perna da aranha, o que o deixa extremamente irritado. Ele libera todo o seu poder, lançando uma série de ataques contínuos de fogo e água. Eventualmente, Makoto desmaia de exaustão. Quando Makoto acorda, ele fica chocado ao ver que a aranha não o matou. Em vez disso, a criatura passou a gostar dele e formou um contrato enquanto ele estava inconsciente. Agora a aranha se transformou em forma humana, assim como Shin, com um grande enredo. Makoto está surpreso porque não sabia que era possível formar um contrato sem concordar com isso. Shin explica que era melhor formar o contrato do que ter uma gata para ter uma aranha gigante seguindo-o por toda parte. Baren, o anão, agradece a Makoto por derrotar a aranha, que estava aterrorizando sua vila por muito tempo. Ele pergunta se ele e seu povo podem se mudar para o Demiplano para viverem em segurança. Makoto concorda, e Shin acrescenta que os anões devem ajudar a fornecer armas, e reconhecer Makoto como seu líder. Baren aceita as condições, e Shin lhe dá 2 escamas de dragão para ajudar a convencer seu povo. No dia seguinte, Makoto está andando pelo Demiplano, tentando descobrir mais sobre seus pais e procurando assentamentos humanos. De repente, Shin aparece e diz que há algo importante que precisa de sua atenção. Makoto corre de volta para a cabana pensando que é sério, mas quando chega lá, Shin e a Garota-Aranha dizem a ele que precisam de novos nomes, porque ninguém no Demiplano sabe como chamá-los. Makoto fica bastante irritado porque isso parece um problema pequeno, mas Shin e a Garota-Aranha insistem que é importante. Então ele finalmente concorda e dá a Shin seu novo nome, escolhendo Tomo em homenagem a uma forte samurai feminina. Miu é o nome que ele dá à Garota-Aranha. No dia seguinte, há uma grande reunião de todos os cidadãos do semiplano. Makoto fica surpreso com a variedade de criaturas que vivem lá agora. Durante a reunião, Tomo e Miu se apresentam com seus novos nomes. Eles também pedem a todos para chamar Makoto de mestre ou senhor, o que Makoto acha bobo. Depois de algumas idas e vindas, ele decide deixá-los chamá-lo de jovem mestre. Baren, um dos anões, apresenta Makoto ao chefe da vila, Eld. Eld percebe que o rosto feio de Makoto não parece realmente o de um humano normal e pergunta se ele recebeu algum tipo de missão da deusa. Makoto fica ofendido e diz que nunca aceitaria uma missão da deusa depois que ela o insultou e o jogou para o fim do mundo. Eld está aliviado porque seu povo também não concorda com a deusa. Tomo então apresenta seus seguidores, os Lagartos da Névoa, que são uma espécie que usa magia de ar e água. Miu também apresenta seus seguidores. Eles são chamados de Aoki, e sua fome finalmente foi saciada desde que receberam o sangue e o poder mágico de Makoto. Makoto faz um breve discurso para todos, depois sai para procurar uma aldeia humana que viu mais cedo. Enquanto caminha em direção a ela, ele avista uma menina humana, mas ela foge no momento em que o vê. Makoto continua indo em direção à aldeia, mas quando chega lá, os aldeões apontam suas armas para ele.
Eles falam em um idioma que ele não consegue entender e começam a atacá-lo. Então Makoto tem que ir embora. De volta à cabana, Makoto está chateado por não ter conseguido falar com os aldeões. Ele começa a pensar que talvez o atacaram porque ele é feio. Mas Tomo explica que o motivo de estarem assustados é por causa da quantidade de mana que ele emite. Para eles, deve ter parecido como se vários reis demônios tivessem aparecido de uma vez. Emma sugere que Makoto tente controlar sua mana imaginando que está colocando uma tampa nela. Makoto tenta, mas só funciona um pouco. Ainda assim, ele está determinado a aprender a língua humana e descobrir como manter seu mana sob controle. Mais tarde, um especialista em magia chamado Rugi dá a Makoto um anel que deveria ajudá-lo a suprimir seu mana. Mas assim que ele o coloca, o anel quebra devido à quantidade de mana que ele tem. Makoto também começa a aprender a língua comum com Mio, mas ele acha isso muito difícil. Então ele percebe que pode usar sua magia para escrever o que está pensando, e isso será traduzido automaticamente para a língua comum. Rugi volta com um novo anel que funciona desta vez, mas ela o avisa que o anel mudará de branco para vermelho quando estiver prestes a sobrecarregar. Makoto decide retornar à aldeia humana. Desta vez, ele se veste como filho de um rico comerciante e esconde o rosto com uma máscara para não levantar suspeitas. Ao entrar na aldeia, ele nota que todos lá são muito bonitos, o que o faz sentir-se mal porque ainda se vê como o feio. Quando chegam à guilda dos aventureiros, a recepcionista os cumprimenta, mas acha Makoto suspeito por causa de sua máscara. Mio e Tomo rapidamente inventam uma história, dizendo que Makoto tem uma maldição que o obriga a usar a máscara e o impede de falar. A recepcionista explica que novos aventureiros começam no nível E e podem subir completando missões. Ela também dá a Tomo 1000 pergaminhos de medição para verificar seus níveis de poder. Todos ficam chocados ao ver que Tomo está no nível 1320, e Mio é ainda mais alto, em 1500. Tomo fica chateada que Mio é mais forte, mas nada muda quando eles verificam novamente. Makoto fica envergonhado quando verificam seu nível, e ainda está no nível 1. Eles pedem um quarto para a noite, mas o estalajadeiro cobra 6 moedas de ouro, o que eles acham ser demais. Tomo usa um pouco de intimidação e o preço é reduzido para 2 moedas de ouro. Mais tarde naquela noite, Makoto e Mio dão um passeio pela vila. Eles esbarram em uma garota que parece chateada. Makoto está desconfiado, então ele diz a Mio para lidar com isso. Mio repreende a menina severamente, o que faz Makoto intervir e dizer para ela ser mais gentil. Makoto pergunta à menina por que ela está fora tão tarde e ela começa a chorar, abraçando-o e dizendo que precisa de ajuda. Makoto decide levá-la de volta para a pousada. A menina se apresenta como Rin e explica que sua irmã Towa está desaparecida há mais de um mês. Enquanto isso, Tomoe encontra alguns homens tentando roubar a carruagem deles. Ela luta contra eles, e mesmo que ela esteja se segurando, ela acidentalmente corta 2 deles ao meio. Ela leva um dos atacantes de volta para a pousada, mas Makoto fica bravo porque ela não verificou se eles estavam mortos ou vivos primeiro. Ele olha para o atacante e percebe que é na verdade uma mulher com algum grande enredo. Rin entra e ouve Makoto falando, mas ela não entende nada por causa da barreira do idioma. Makoto diz a ela para pegar algo para comer e ir dormir, e Rin agradece pela gentileza. Rin mostra a Makoto um desenho de sua irmã desaparecida, Towa. Makoto fica chocado porque Towa se parece exatamente com Nukumi, a garota de quem ele gostava em seu mundo. Rin deseja boa noite a Makoto, mas podemos ver que ela está se sentindo confusa sobre algo. Makoto verifica as memórias da mulher que Tomoe capturou, e descobre que ela faz parte de um grupo de ladrões ligados ao Guilda dos Aventureiros. Ele também descobre que Towa está sendo mantida pelos mesmos ladrões. Makoto imediatamente envia Tomoe e Mio para resgatá-la. Mio acha que eles podem demorar, mas ao ver a seriedade de Makoto, eles saem imediatamente. Makoto está tão determinado porque Towa se parece com sua antiga paixão. Tomoe e Mio conversam enquanto estão a caminho. Mio se pergunta se Makoto conhecia Towa antes, mas Tomoe diz que isso é impossível porque ele não conhece ninguém neste mundo. Tomoe menciona que viu as memórias de Makoto, o que deixa Mio com ciúmes, já que ela também quer saber mais sobre ele. Enquanto isso, Makoto e Rin vão para a bolsa de valores. Makoto tranquiliza Rin dizendo que Mio e Tomoe já estão a caminho para salvar sua irmã. Em um flashback, descobrimos que Rin e Towa se endividaram tentando se tornar aventureiras. Towa disse a Rin para fugir, mas ela também foi capturada. No presente, vemos Towa se sentindo sem esperança, pensando que não será salva. De repente, Tomoe e Mio aparecem e a resgatam, curando-a com magia. Eles tentam sair, mas um homem chamado Mills aparece, e Towa o reconhece como o aventureiro mais forte em Zetsuya. Enquanto isso, Makoto vende frutas do demiplano por 500 ouro, e Rin começa a suspeitar de quem ele realmente é. Na pousada, Rin se encontra com alguns aventureiros e conta a eles sobre a venda de Makoto. Eles dizem para ela roubar a fruta, achando que isso pagará sua dívida. Rin não quer fazer isso, mas está preocupada com sua irmã, então ela concorda. Voltando com Tomoe e Mio, Mills pergunta como Towa foi capaz de se mover após ser capturada. Ele é o líder do grupo que a levou. Ele tenta convencer Tomoe e Mio a se juntarem à sua equipe, dizendo que podem ficar ricos.
Tomoe e Mio recusam, e Mio os insulta por seguir aquele feio, que ainda está apenas no nível 1. Com raiva, Tomoe e Mio atacam, mas Mio os bloqueia com uma barreira chamada Clay Aegis. Towa os avisa que essa barreira é muito forte. Enquanto isso, Rin está em dúvida sobre roubar de Makoto. Mas então, Makoto aparece e diz à recepcionista que Rin é seu amigo. Ao ouvir isso, Rin fica emocionada porque não esperava que ele a considerasse uma amiga. De volta à luta, Tomoe quebra a barreira de Mills, e Mio começa a bater nos homens. Mills tenta fazer Towa refém, mas Tomoe rapidamente o impede. Após a batalha, Tomoe e Mio começam a discutir sobre quem fez mais. Para se exibir, Tomoe começa a cortar a cidade com sua espada, e Mio entra na brincadeira, querendo provar que é tão forte quanto. Elas acabam causando muitos danos. Mais tarde, Towa e Rin se reencontram, e Towa agradece a Makoto por salvá-la. Makoto percebe que Towa se parece muito com Nokumi, até mesmo em sua enorme trama, exceto pelo cabelo. As garotas estão exaustas e adormecem. Tomoe acha que tudo deu certo, mas Makoto de repente pede um pouco da seda de Mio. Ele amarra tanto Tomoe quanto Mio, e agradece a elas por salvarem Towa, mas também as repreende por causarem tanta destruição. Em seguida, ele as joga para longe para refletirem sobre o que fizeram. Após destruir a aldeia, Makoto e os outros partem para a cidade de Tsuji. Os outros aventureiros que foram mantidos por Mills vêm com eles. No caminho, eles param em uma guilda e explicam que Zetsuya foi destruída por monstros, mas felizmente todos escaparam. Tomoe usou seus poderes para apagar as memórias da maioria das pessoas, exceto Towa e Rin. A recepcionista da guilda pergunta se os monstros ainda estão lá, mas Tomoe e Mio explicam que cuidaram deles, já que são acima do nível 1000. A recepcionista não acredita neles, pensando que ninguém poderia ter um nível tão alto. Makoto percebe que a rivalidade entre Tomoe e Mio poderia causar problemas no futuro, então ele conta uma história sobre um samurai que fez uma jornada para se tornar mais forte. Isso inspira Tomoe a pedir permissão para treinar na selva. Makoto concorda e vai embora. Mio está feliz por finalmente ter toda a atenção de Makoto, mas se sente irritada por causa de Towa e seus pacotes de leite. Enquanto continuam viajando, Makoto sente perigo das abelhas assassinas por perto. Usando sua habilidade Ki, ele pede a Mio para cuidar delas. Mio os corta com sua magia de vento, impressionando todos. Towa insiste em colher materiais das abelhas, mas Makoto apenas olha fixamente para ela. Quando ela começa a esmagar os insetos, ele se sente enojado. Eles continuam encontrando monstros pelo caminho, e Makoto nomeia seu grupo como Companhia de Comércio Kuzunoha. Logo, eles encontram monstros raros chamados Ruby Eyes. Os aventureiros pedem a Mio para ter cuidado ao lutar contra eles para evitar danificar as partes valiosas. Frustrada, Mio diz a Makoto para cuidar disso. Ele pega seu arco e atira nos Ruby Eyes, acertando todos os pontos fracos e derrotando-os com um só tiro. O grupo está impressionado com as habilidades de Makoto, mas rapidamente se concentram em coletar o saque. Eles coletam 12 olhos de rubi antes de chegar em Tsuji. Na guilda dos aventureiros em Tsuji, Towa agradece a Makoto por ajudá-la a subir de nível durante a jornada. Makoto se sente para baixo porque mesmo depois de matar tantos monstros, ele ainda está preso no nível 1. Ele vê uma missão de classificação S que envolve vender olhos de rubi, e como já tem alguns, ele aceita a missão, pensando que será dinheiro fácil. Eles dividem o saque, com Makoto ficando apenas com os olhos de rubi e alguns materiais valiosos, enquanto o resto vai para os outros. Antes de se separarem, eles decidem fazer uma celebração juntos. Eles trocam informações de contato através de seus cartões de licença de aventureiro, que também permitem fazer chamadas e acessar informações. Durante o jantar, o grupo cria laços e se conhece melhor. Luisa, Hazel e Hanina se apresentam. Hanina desafia Makoto para uma queda de braço, mas perde facilmente. Towa avisa Makoto que a companhia de comércio Rembrandt, que anunciou a missão dos olhos de rubi, tem má reputação. Então Makoto fica cauteloso. Ele verifica cuidadosamente os olhos de rubi antes de levá-los para o quarto. Naquela noite, Mio divide um quarto com Makoto e espera finalmente poder provar o seu pepino. Ela até considera destruir uma das camas para aumentar suas chances, mas Makoto não dá a mínima para ela e vai direto dormir, deixando Mio desapontada. No dia seguinte, Makoto aprende a criar portais, o que permite a ele e todos os outros retornarem ao semiplano. Quando eles voltam, ele se encontra com Ima, que agora trabalha como sua secretária. Ela diz a ele que todas as espécies no semiplano estão se adaptando bem e fazendo seus trabalhos. Ela também menciona que estão construindo um enorme castelo para ele baseado em uma de suas memórias. Makoto percebe que Tomo não está por perto desde que ela saiu para treinar, e enquanto ele pensa em como ela está, o chefe anão chega. Ele leva Makoto para a oficina deles, animado para mostrar a nova armadura que fizeram. Os anões orgulhosamente exibem vários conjuntos de armaduras, mas Makoto os recusa porque ele é um arqueiro e não precisa de armadura como um cavaleiro precisaria. Os anões ficam realmente desapontados, mas então Makoto nota um casaco que combina com seu estilo.
Rui, o especialista em magia, explica que o casaco pode absorver a mana de Makoto, mas ela o adverte que pode ser muito perigoso porque ele tem muita mana. Makoto experimenta o casaco e funciona no começo. O casaco pode alternar entre o modo de defesa e o modo de mobilidade. Mas logo não consegue lidar com toda a mana de Makoto e se despedaça. Makoto pergunta a Rui se ela pode torná-lo mais forte, e ela promete animadamente criar um que possa lidar com toda a sua mana. Enquanto isso, os seguidores de Mil, os Aoki, se transformaram em humanos usando magia. Eles se concentram em coletar ingredientes e conseguem comer até itens venenosos sem se machucar. No dia seguinte, Makoto leva os olhos de Ruby para a Rembrandt Trading Company, onde é calorosamente recebido por Patrick, o presidente, e seu mordomo, Morris. Ao mesmo tempo, um aventureiro chamado Lime vai à guilda para perguntar quem completou a missão dos olhos de Ruby, e o recepcionista lhe diz que foi Makoto. Makoto finge que não consegue falar por causa de uma maldição e usa bolhas mágicas para se comunicar com Patrick. Ele se apresenta como um aventureiro de classe A nível 1, o que deixa Patrick desapontado. Ele acha que Makoto é só mais um iniciante, mas então Makoto mostra a ele os olhos de Ruby, e Patrick fica chocado. Ele rapidamente verifica se são reais e pede desculpas por duvidar dele. Makoto pergunta por que Patrick precisa dos olhos de Ruby, e Patrick explica que sua esposa e filhas estão amaldiçoadas e precisam de um remédio especial chamado ambrósia para curá-las. Sentindo pena dele, Makoto diz que conhece um mestre de alquimia que pode ajudar a fazer o medicamento. Patrick explica que, mesmo com os olhos de Ruby, eles ainda precisam de mais deles. Mas antes que ele possa terminar, Makoto lhe dá todos os olhos de Ruby que tem, deixando Patrick e seus servos muito felizes. Patrick dá Makoto de recibo do trabalho e menciona que ele precisará fazer o teste de registro de comerciantes. Makoto está surpreso porque não sabia sobre o teste. Ele vai para o Guilda de Mercadores, onde o recepcionista explica que há um exame escrito e um teste prático de coleta de materiais. Se ele falhar, terá que esperar 6 meses para tentar novamente. Makoto compra um livro caro para se preparar para o teste escrito, mas quando ele o abre, percebe que é apenas matemática simples. Ele termina o teste em 5 minutos, e o examinador fica chocado ao ver sua pontuação quase perfeita. Makoto se pergunta por que a educação neste mundo é tão básica. Para a próxima parte do teste, Makoto é instruído a escolher aleatoriamente um item raro para encontrar dentro de 3 dias. O examinador acha que será difícil para ele, mas Makoto lembra que já tem muitos itens raros de suas aventuras. Ele tira um dos itens, surpreendendo o examinador novamente. Enquanto isso, Tomo, que tem treinado, derrota um monstro caranguejo gigante e comemora com seus companheiros. Mas então um demi-humano traz a ela uma mensagem de Ima, dizendo que Mil tem acessado o cofre de memórias de Makoto. Sentindo-se com ciúmes, Tomo corre de volta para o demiplano. Quando ela retorna, Tomo pergunta a Ima se Mil tem passado pelas memórias de Makoto. Ima a tranquiliza dizendo que Mil está apenas traduzindo as memórias. Tomo então pergunta se algo aconteceu entre Mil e Makoto enquanto ela estava fora, mas Mil rapidamente muda de assunto. Depois, Makoto vai a um restaurante e tenta pedir comida, mas ele tem dificuldade porque não fala bem o idioma local. Ele acaba pedindo algo que não gosta e gostaria de ter uma refeição adequada. Perto dali, Lima está espionando ele, e as pessoas ao redor estão comentando sobre a derrota das abelhas assassinas e do caranguejo gigante. Após sua refeição decepcionante, Makoto retorna ao semiplano para desfrutar de algumas frutas. Mas o clone de Tomo lhe conta que a produção de frutas caiu por causa do mau tempo. Makoto compartilha sua ideia de criar uma cidade de ilusão, um lugar que as pessoas só podem encontrar se perderem na névoa. A cidade ofereceria comidas e itens raros, tornando-se famosa no mundo exterior. De repente, Makoto recebe uma mensagem telepática dizendo que Mil está em apuros. Ele pergunta a um dos humanos o que está acontecendo, e eles explicam que enquanto Mil estava assistindo algo das memórias de Makoto, Tomo tentou detê-la. Quando Makoto verifica, ele descobre que Mil ficou obcecada por anime de suas memórias e agora é uma grande fã. Ela e Tomo estão discutindo sobre se anime ou dramas históricos são melhores. Makoto deixa os dois continuarem assistindo, mas diz para pararem de brigar por isso. Naquela noite, Makoto retorna ao seu quarto para descansar, mas há apenas 2 camas para os 3. Quando ele pede uma das camas, Tomo e Mil dizem para ele escolher com quem quer compartilhar a cama. Makoto se recusa e acaba dormindo em uma cadeira. Na manhã seguinte, Makoto conversa com Hazel, a mestre em alquimia, sobre fazer a ambrósia. Enquanto eles se preparam para partir, Lime os observa de longe e diz a seus amigos para se prepararem para atacar. Makoto e Hazel visitam a Rembrandt Trading Company, mas Hazel fica nervoso porque a empresa é muito poderosa e ele está preocupado em cometer erros. Eles vão para o laboratório, onde Hazel lê a receita da ambrósia e percebe que é fácil de fazer, exceto por extrair o fluido dos olhos de Ruby. Enquanto Hazel trabalha, Makoto fica irritado com a frequência com que Hazel menciona a deusa em seus feitiços. Achando o método de Hazel ineficiente, Makoto secretamente o ajuda usando magia. Hazel pergunta se eles estão usando um método diferente, e Morris explica que estão usando olhos de Ruby em vez da rara flor de ambrosia.
porque as abelhas que fazem olhos de rubi se alimentam dessa flor. Isso dá a Makoto a ideia de fazer das flores um produto especial para sua empresa. Logo, Hazel faz com sucesso uma garrafa de ambrósia e Morris leva para Patrick. Eles fazem mais 2 garrafas, mas quando Morris volta, ele acidentalmente bate a porta, fazendo com que Hazel derrube uma. Makoto pega antes que caia no chão. Morris os leva até Patrick, que explica que quando ele tentou dar o remédio para sua esposa, ela o atacou, e foram necessários vários guardas para detê-la. Hazel acredita que alguém adicionou a maldição para impedi-la de tomar o remédio. Patrick conta a triste história de como a doença de sua esposa começou com uma febre leve e lentamente a fez perder a cabeça. Ele começa a chorar, pensando que a maldição seria quebrada hoje. Makoto pede para ser levado até a esposa de Patrick, e diz que a segurará enquanto Patrick lhe dá o remédio. Patrick duvida dele porque Makoto é de nível baixo, mas Hazel assegura de que Makoto pode lidar com isso. Usando o cheiro da ambrosia para atrair a esposa de Patrick, Makoto usa movimentos de judô para segurá-la enquanto Patrick lhe dá o remédio. Patrick chora de alegria quando sua esposa é curada. Eles também dão o remédio para suas filhas, e elas também são curadas. Patrick agradece a Makoto e a deusa, mas Makoto não está feliz que a deusa esteja recebendo o crédito. Makoto deixa Hazel terminar de refinar a poção e encontra Miu e Tomoe esperando por ele do lado de fora. De repente, um grupo de aventureiros os ataca. Makoto desvia dos ataques, mas Miu e Tomoe revidam para testar a força dos aventureiros. Os ataques não afetam Miu e Tomoe. Lime oferece 10 moedas de ouro para Miu se juntar ao seu lado, e Miu finge aceitar, deixando Tomoe irritado. Mas Miu está apenas fingindo porque Makoto disse-lhe para não causar muito dano, como aconteceu em Zetsuya. Makoto pede a Tomoe para cuidar da luta, e ela derrota facilmente os atacantes. Lime implora por misericórdia, e Tomoe poupa ele após ver algo em suas memórias. Lime admite que foi ele quem colocou a maldição do sono na família de Patrick. Ele explica que foi enganado por um homem que lhe disse que a maldição não machucaria ninguém e ajudaria os aventureiros a serem melhor tratados pela companhia Rembrandt. Tomoe lê sua mente e confirma que ele está dizendo a verdade. Então eles o deixam ir, mas Miu leva todo o seu ouro como pagamento. Alguns dias depois, Lime pede desculpas a Patrick, que o perdoa, mas limita sua capacidade de trabalhar como aventureiro. Lime decide que não quer mais ser aventureiro. Vemos ele observando o orfanato onde cresceu, e então Tomoe aparece. Ela lhe dá uma nova espada, um presente de Makoto, já que Lime quebrou a antiga. Lime explica que caiu nas mentiras do homem porque alguém do orfanato morreu por causa da companhia Rembrandt. Tomoe oferece a Lime um acordo, tornar-se seu espião, e ela o protegerá, bem como o orfanato. Lime concorda. Mais tarde, Tomoe espiona Patrick e Morris, ouvindo-os falar sobre como seria ruim se Makoto começasse sua própria empresa. Isso deixa Tomoe desconfiada deles. De volta ao semiplano, Emma diz a Makoto que os guerreiros estão perdendo a confiança porque continuam sendo derrotados por Makoto, Tomoe e Miu. Miu sugere que parem de lutar com os guerreiros por um tempo, mas Tomoe discorda, dizendo que isso fará os guerreiros se sentirem abandonados. Makoto decide verificar como todos estão. Ele pede a Tomoe para se encontrar com os Homens Lagarto e leva Miu para verificar os Aulk. Eles ouvem os orcs falando sobre como é impossível chegar perto de Makoto durante o treinamento, enquanto Tomoe e Miu se deixam ser atingidos. Mais tarde, eles se encontram com Tomoe, que explica que os Homens Lagarto têm os mesmos problemas. Makoto percebe que nenhuma das raças está compartilhando informações entre si. Emma menciona que cada raça gosta de manter suas técnicas de luta em segredo. Makoto sugere que as raças tentem os estilos de luta umas das outras, então eles reúnem os orcs e os Homens Lagarto para uma sessão de treinamento especial. Ambos os lados enviam seus guerreiros mais fortes, e durante a luta, os lutadores destroem o ringue, o que impressiona Makoto. Os orcs vencem, mas Tomoe não fica impressionada, chamando-os de fracos. Um dos orcs tenta justificar a luta, dizendo que foi difícil para eles, mas Tomoe diz que eles precisam ser muito mais fortes. Makoto pede para ela pegar leve com eles, mas Tomoe explica que eles precisam ser confiáveis na batalha. Tomoe anuncia que, a partir de agora, eles terão lutas semanais para classificar os guerreiros de cada raça, incluindo os anões e os Aulk. Todo mundo se preocupa que suas técnicas sejam expostas, mas Tomoe diz para não se preocuparem porque não são fortes o suficiente para isso importar. Ela diz que os melhores lutadores serão conhecidos como grandes guerreiros, e aqueles que não melhorarem precisarão encontrar outros trabalhos. Tomoe pede para Makoto dizer algumas palavras, mas ele está muito nervoso, então só concorda com Tomoe e acrescenta que acredita que todos podem ficar mais fortes juntos. Enquanto ele pensa em um nome para o sistema de classificação, Tomoe sugere chamá-lo de ranking de dimensão, embora Makoto não tenha certeza sobre o nome. Mais tarde, eles verificam seus níveis. Miu ainda está no nível 15-0, e Tomoe aumentou para o nível 13-40. Makoto fica impressionado com a melhora de Tomoe, mas Tomoe não está satisfeita com seu progresso. Enquanto isso, a recepcionista da guilda diz que eles estão com falta de aventureiros porque muitos estão feridos ou se foram. Makoto se oferece para ajudar recomendando alguns aventureiros que ele conhece.
Makoto pede a Tomoe para treinar Toa e seu grupo para que eles possam ficar mais fortes. Tomoe pensa em encontrar um bom lugar perto da guilda onde eles possam praticar, mas então ela se lembra de como Makoto reagiu quando viu Toa. Ela percebe que Toa provavelmente o lembra de alguém de sua vida passada. Não querendo que nada atrapalhe seu tempo com Makoto, Tomoe decide que precisa treiná-los rapidamente e torná-los fortes o suficiente para não precisarem da ajuda dele. Durante o treinamento, o grupo de Toa vai lutar contra um grupo de macacos rabo de sombra, mas as coisas dão errado e Tomoe precisa intervir para salvá-los. Depois ela está frustrada e diz a eles que precisam trabalhar na estratégia. Para ajudá-los, ela ensina algumas táticas básicas de batalha. Ela instrui Hazel a criar uma armadilha com magia de terra e água. Depois diz a Luisa para encontrar um bom local com uma visão clara. Hazel adiciona veneno à armadilha de lama, que impede os macacos de se moverem, dando a Luisa um tiro perfeito. Os macacos que sobrevivem são derrubados por Nina, quem avança contra eles, e Toa, que se aproxima furtivamente e ataca por trás. Tomoe diz a Hazel que dessa forma, ele pode se concentrar em atacar em vez de se preocupar em curar as pessoas, exceto Nina. Seguindo o plano dela, eles conseguem derrotar todos os inimigos. Após a luta, Tomoe diz a eles que enfrentarão outro ninho de macacos sozinhos porque mesmo que seus níveis sejam baixos, eles precisam se desafiar e provar que são os melhores. Mais tarde, Tomoe vai à guilda e informa a recepcionista que a equipe de Toa está lidando com os ninhos de Shadow Tail agora. A recepcionista fica chocada e não acha que eles sejam fortes o suficiente para uma tarefa tão grande. No entanto, o grupo de Toa logo aparece com provas de que derrotaram 2 Lordes Macacos, mostrando que eles limparam com sucesso 2 ninhos. Enquanto isso, Makoto pede a Mio para ir à floresta Tinorak e encontrar a Flor de Ambrósia porque ele quer que se torne o principal produto da nova loja. Makoto visita Patrick e pergunta se pode alugar uma das lojas de Patrick. Patrick pergunta por que Makoto não quer comprar sua própria loja. Makoto explica que se você comprar uma loja no reino Ion, o governo espera que você espione para eles. Patrick fala sobre uma cidade neutra, que não é controlada por nenhum país, e acha que seria perfeita para Makoto abrir seu negócio. Ele diz que vai contatar alguém naquela cidade para ele. Ao mesmo tempo, Mio chega à floresta Tinorak, mas ela não gosta porque não há nada bom para comer. Enquanto isso, um grupo de aventureiros humanos entra na floresta, sem saber que 2 elfos, Aqua e Eris, estão observando-os. Os elfos não estão felizes com os humanos invadindo sua floresta. Os aventureiros são rapidamente derrotados, e Aqua diz a Eris que ela os teria matado se eles tivessem tocado na flor de lótus carmesim. De volta à celebração de sua nova empresa, Makoto está agradecido a todos que o ajudaram, mas por ser tímido, ele pede a Tomoe para falar por ele. No entanto, Tomoe diz que todos querem ouvi-lo diretamente. Durante a festa, o clone de Tomoe traz uma bebida para Makoto, e quando ele a afaga na cabeça, Tomoe fica satisfeita porque está conectada ao seu clone. Vendo isso, Mio fica com ciúmes e traz um prato que ela descobriu. Ela quer alimentar Makoto, mas ele come sozinho, o que a deixa triste. Tomoe afasta Mio para dar aos outros a chance de conversar com Makoto. Depois disso, Akina, uma das Aoki, se aproxima de Makoto e diz que agora pode permanecer em sua forma humana por mais tempo. Ela também lhe dá um relatório sobre a viagem deles à floresta Tinorak e compartilha a localização da Flor de Ambrósia. Ela queria trazer uma amostra, mas a floresta é controlada por outra raça. Makoto pergunta como os Ali estão indo no demiplano, e ela diz que eles se ajustaram bem graças a ele. Depois Liri, um homem-lagarto, vem agradecer a Makoto por ajudá-lo. Em treinamento, ele diz a Makoto que está aprendendo combate desarmado com Tomoe, o que preocupa Makoto porque ele não quer que todos tornando-se como ela. Baren, o anão, pergunta se Makoto gosta de viver dentro do demiplano. Makoto diz que é agradável, mas admite que Mio e Tomo às vezes causam problemas. Ele se pergunta se Baren e os outros alguma vez ficam entediados, já que não saem do demiplano com frequência. Baren assegura a ele que o demiplano parece um paraíso e que ele está feliz fabricando armas. No entanto, Baren está interessado em ver armas do mundo exterior, então Makoto permite que ele trabalhe na nova loja dentro. Mais tarde, um orc diz a Makoto que ele se tornou o cara para os aventureiros na cidade Miragem, uma cidade falsa onde eles trocam mercadorias do demiplano. Makoto agradece ao orc por seu trabalho árduo e o orc se sente orgulhoso de ser útil. Durante a festa, Mio reclama com Tomo que ela queria contar a Makoto sobre as flores de ambrosia e os elfos que as guardam. Tomo diz que eles devem esperar até saberem mais. De repente, eles perdem a presença de Makoto e ficam preocupados. Eles correm para encontrá-lo e o descobrem praticando arco e flecha. Mio corre até ele, chorando e o abraçando. Tomo pergunta a ele como ele pratica, e Makoto explica que quando se concentra em seu alvo, ele limpa completamente sua mente, o que faz parecer que ele desaparece. Tomo percebe que Makoto está fazendo sua consciência sumir e reaparecer, algo que geralmente só pessoas mortas conseguem fazer.
Miu menciona que quando eles não podiam senti-lo, era como se ele tivesse morrido. Makoto diz a eles que está bem, mas Tomo percebe que seu mana ficou mais forte. Normalmente o mana não muda, mas porque Makoto tem treinado tanto, seu mana agora está quase tão forte quanto a deusa. O Demiplano também se expandiu, e Tomo avisa que se a deusa descobrir, ela não ficará feliz. Eles precisam encontrar uma maneira de controlar seu mana. No dia seguinte, Makoto vai às compras para sua loja, mas ele se sente cansado porque não pode praticar arco e flecha, e Miu continua tentando se aproximar dele. Enquanto ele caminha, perdido em pensamentos, uma bolsa de um demi-humano voa em sua direção. Ele devolve a bolsa e percebe que o demi-humano se parece muito com ele. Então, uma garota começa a flertar com ele, e Makoto percebe que acidentalmente entrou no distrito da Luz Vermelha. Antes que as coisas vão longe demais, Tomo e Miu aparecem e o levam embora. Quando chegam a um lugar tranquilo, Tomo e Miu perguntam zangadas por que elas não são suficientes para ele. Makoto os considera como família, mas se sente envergonhado de dizer isso. Então, em vez disso, ele lhes diz que o que aconteceu não foi culpa deles. Isso os deixa ainda mais chateados e eles rasgam suas roupas. Antes que possam fazer qualquer outra coisa, Makoto escapa criando um portal de névoa. Emma encontra Makoto preso em uma árvore e rapidamente percebe o que aconteceu. Ela diz a ele que seu novo equipamento de proteção está pronto, então Makoto vai até Rugi para testá-lo. Ele está feliz com o novo equipamento, mas então Miu aparece e se desculpa pela noite anterior. Makoto a perdoa, mas diz pra ela não fazer isso de novo. Makoto então pergunta a Miu sobre a corrida protegendo as flores de Ambrósia. Ela se oferece para cuidar disso, mas Makoto está preocupado com o que ela possa fazer. Então ele decide ir com ela. Eles chegam à floresta Tinaraki e percebem que alguém está os seguindo. Eles conseguem perder seus seguidores e encontrar as flores de Ambrósia. Makoto percebe o quão bem elas foram cuidadas e deduz que alguém deve estar cuidando delas. De repente, Aqua e Ares aparecem, o que deixa Miu irritada. Ao mesmo tempo, os aventureiros humanos de antes também chegam, e os guardiões da floresta confundem todos eles com ladrões. Ares ataca com magia de gelo, mas Makoto bloqueia facilmente. Uma das aventureiras é a mesma garota que flertou com ele antes. Ares tenta atacar novamente com flechas de fogo, mas Makoto usa seu ki defensivo para pará-las. Makoto tenta acalmar as coisas, mas Miu está ficando mais irritada e pronta para atacar todos. Tomo entra em contato com Makoto através de sua mente e pergunta o que está acontecendo. Ele explica e pede sua ajuda. No início, Tomo recusa porque está com Miu e até segurou a mão dela, mas Makoto oferece a Tomo a chance de fazer uma katana e cultivar arroz, então ela concorda em ajudar. Ela diz a ele para distrair os aventureiros enquanto ela abre um portão de névoa para enviá-los para a cidade Mirage. Para acalmar Miu, Makoto dá a ela um pouco de seu sangue. Miu usa sua magia negra para absorver o mana dos elfos e parar seus ataques. Makoto explica aos elfos que não está lá para roubar as flores, ele só quer conversar, os elfos concordam e levam Makoto e Miu para a aldeia deles. Assim que chegam lá, Makoto percebe que uma barreira mágica está cercando a aldeia, escondendo-a. Eles conhecem os anciãos e seu líder, Nilgestori, que se autodenomina um ogro da floresta. Miu está confusa porque pensou que eles eram elfos. O filho de Nilgestori, Adono, chega e diz que eles são basicamente elfos, embora agora se chamem ogros da floresta. Os anciãos explicam que os elfos precisam da floresta para sobreviver, mas os ogros da floresta a protegem. Adono se preocupa que eles não possam ficar escondidos para sempre, porque a barreira dos dragões está ficando mais fraca. Makoto diz que é apenas um comerciante procurando por ingredientes medicinais, mas Adono desconfia de quão forte Makoto é. Os anciãos continuam questionando ele. Depois, Aqua e Ares pedem desculpas por atacar e convidam Makoto para conhecer seu mestre, Mondo, que aparece quebrando uma parede. Mondo aperta a mão de Makoto por muito tempo, deixando Miu com ciúmes, então ela o lança longe com sua magia. Depois, Makoto pede a Miu para espionar Adono e Mondo, e ela fica animada para fazer isso porque já viu espiões em suas memórias. Miu mais tarde conta a Makoto que Mondo está possuído por algo, e Adono está ligado a demônios. Makoto manda Miu de volta para o Demiplano e pede a Tomo para voltar porque há algo que ele quer conversar. Durante um banquete que os elfos organizam para Makoto, ele percebe que Mondo e Adono estão discutindo. De repente, um monstro esqueleto aparece do corpo de Mondo e mata Adono. Makoto percebe que a criatura drenou a força vital de Mondo, mas não o matou. No entanto, matou Adono por causa de sua ligação com uma certa mulher. Pelos seus conhecimentos de jogos, Makoto reconhece a criatura como um Lich. O Lich tenta atacar, mas Makoto é imune aos seus efeitos. Ele usa a magia negra de Miu para absorver a mana do Lich e dominá-lo. Tomo chega e move o Lich através de um portal para que Makoto possa interrogá-lo mais tarde. Os aldeões ficam surpresos com a força de Makoto, e é revelado que eles planejavam matá-lo após o banquete, o que o choca. Tomo conversa com Nilgestori, mas ele não a reconhece de imediato. Ela lembra a ele que é ela quem configurou a barreira de névoa da vila. Quando ele percebe quem ela é, Nilgestori conta a todos sobre ela, mas Tomo exige que se curvem a Makoto, pois ele é o mestre dela. Eles vão interrogar o Lich, e Makoto pergunta por que estava na vila.
O Lich diz que estava estudando as habilidades do Ogro da Floresta. Tomo pergunta por que o Lich se tornou um morto-vivo, e ele explica que quer evoluir para um Grain, um ser superior aos humanos. O Lich pergunta como Makoto o derrotou, e Makoto explica que usou magia negra para drenar sua mana. O Lich não acredita nele, achando que isso exigiria uma quantidade insana de mana. Isso deixa Mil e Tomo irritados, e eles ameaçam o Lich, mas Makoto os acalma. Makoto pergunta se o Lich tem algum livro de feitiços à venda, mas o Lich acha que ele está brincando. Makoto diz que só aprendeu magia de uma única página escrita por Ema. Tomo sugere manter o Lick por perto para ajudar Makoto com magia. Ela diz que o Lick deve saber sobre outros mundos além do controle da deusa, e pensa que os Grants podem viajar entre eles. Makoto se pergunta se é possível retornar ao seu mundo original, mas Tomo diz que é quase impossível. Ela explica que muitos tentaram viajar entre mundos, mas poucos conseguiram. Tomo revela que não são as bolsas que permitem viajar entre mundos, mas sim pessoas que já o fizeram antes. Makoto pergunta se é possível fazer isso novamente, mas Tomo lhe diz que mesmo se a deusa abrisse um caminho, a taxa de sobrevivência seria inferior a 10%. Tomo sugere que Makoto faça um contrato com o Lick, já que quer aprender magia com ele. Eles concordam, mas Makoto reduz sua mana para que o contrato funcione. O contrato está concluído, e Alameda volta à forma humana. Ele agradece a Makoto por deixá-lo servir e recebe o nome Shiki. Tomo diz a Makoto que ele ainda tem muito a aprender, mas de repente há uma grande explosão. Tomo desmaia e pede desculpas pelo seu erro. Makoto rapidamente diz a Mil para parar o sangramento de Tomo e então segue em direção à explosão com Shiki. Shiki tenta seguir, mas cai, ainda se acostumando com seu novo corpo. Ele decide poupar sua energia e, em vez disso, ajuda a curar os feridos próximos, o que surpreende Makoto, já que ele não sabia que Shiki podia curar. Makoto corre em direção à explosão e encontra algumas pessoas feridas, incluindo um alcoólatra chamado Hokuto. Makoto acha estranho que um alcoólatra, que normalmente se cura rapidamente, esteja em um estado tão ruim. Isso o lembra de quando seu gato morreu em sua vida passada. Shiki tenta curá-los com sua mágica, mas alguns ferimentos são graves demais. Ele pede ajuda a Makoto, mas como Makoto não tem magia de cura, ele usa sua habilidade de Ki, que não é suficiente no começo. Ele combina 2 feitiços de Ki e cura o ferido com sucesso. Makoto está confuso porque sente seu mana se espalhando pela área. Uma garota então lhe dá um colar que ele reconhece como pertencente a um orc do grupo. Quando Makoto chega ao local da explosão, ele encontra sinais de um portão de névoa e se pergunta se foi isso que causou a explosão. Ele nota mais portões e sente o clone de Tomo, o orc e alguns aventureiros do outro lado do portão. Os portões começam a fechar e Makoto se lembra do que Mil lhe disse sobre a consciência das pessoas desaparecer quando elas morrem. Há apenas um portão restante, e ele tenta salvar um aventureiro preso do outro lado. Mas ao estender a mão, ele começa a ver as memórias do aventureiro. Acontece que a garota do distrito da Luz Vermelha estava atrás de Makoto como parte de seu plano. Ela e seu grupo de aventureiros roubaram itens da cidade Mirage, e enquanto estavam fugindo, um jovem orc os viu. Os aventureiros tentaram parar o orc e outros, e a garota jogou uma bolsa com um anel dentro. Este anel havia absorvido a mana de Makoto, o que causou a explosão. O clone do Tomo tentou proteger todos com uma parede de água, mas a explosão foi tão forte que rompeu a barreira, matando todos. A explosão também criou um portão de névoa, que é como a garota acabou se teleportando para Tsuji. Ainda preocupada com as armas roubadas, a garota de repente se vê cercada por névoa, e Makoto aparece com um olhar furioso. Ele não está usando sua máscara, e a garota começa a insultá-lo por sua aparência, mas ele a ignora. Ela se gaba de ser uma caçadora nível 96, mas Makoto não liga. Ele puxa uma arma de orc e a garota o ataca. Makoto corta as mãos dela e a derruba, dizendo que ela merece isso. Ela implora para ele ficar longe, mas ele a acha irritante e a finaliza. Depois as lágrimas começam a rolar pelo seu rosto. Ele se pergunta se é porque esta é a primeira vez que ele intencionalmente matou alguém ou por causa das vítimas da explosão. Ele percebe que é porque em seu mundo antigo, a morte sempre foi algo triste. No dia seguinte, Makoto realiza um funeral tradicional orc para os que morreram e finge que está bem. Ele conta para Tomo sobre ver as memórias da garota, e ela se sente orgulhosa, dizendo que ele agiu como o verdadeiro rei do Demiplano. Makoto, no entanto, se pergunta se os contratos que ele tem com seus servos estão mudando ele. Tomo ri, dizendo que os poderes dos servos não podem entrar no corpo do mestre. Shiki explica que Makoto provavelmente consegue usar o poder de Tomo por causa da conexão profunda entre eles, não por causa de qualquer mudança física. Mil fica brava, achando que Tomo tem uma ligação especial com Makoto. As meninas discutem sobre quem é mais próxima dele. Mais tarde, Makoto conversa com Ema sobre construir um muro ao redor da cidade Mirage para proteger os fracos e as crianças. Ele também quer que os homens lagarto patrulhem a área e que os alcoólatras finjam ser aventureiros na cidade Mirage para que possam coletar informações.
Os anões informam-nos sobre a gestão do armazém, explicando que vão descartar o lixo imediatamente e implementar medidas de segurança. Depois de conhecer os pais do orc que morreu, Makoto sente-se culpado e promete consertar as coisas. Mas o amigo do orc lembra-lhe que ele salvou a aldeia deles, e eles dariam suas vidas por ele com prazer. Makoto então encontra-se com Patrick, que lhe fala sobre a Academia Hrothgar, localizada em uma cidade neutra. Patrick mostra a ele um mapa que se parece muito com o Japão, o que surpreende Makoto. Ele decide ir para a cidade imediatamente, mas revela a Patrick que ele tem escondido algo. Ele tira a máscara, mostrando seu rosto verdadeiro. Patrick fica chocado, mas tranquiliza Makoto, dizendo que ainda confia nele, mencionando como ele nunca parou de amar sua família, mesmo depois de serem amaldiçoados. Makoto se sente um pouco ofendido pela comparação. Mio e Tomo se perguntam por que Makoto está levando apenas Shiki com ele nesta viagem. Makoto explica que Shiki, sendo um ex-pesquisador humano, será mais útil, pois não destruirá talentos promissores. Makoto admite que, após os eventos recentes, ele quer entender melhor este mundo e aprender mais sobre seus pais. Ele presenteia Tomo com suas memórias de esgrima, e Mio com suas memórias de armas de fogo, dizendo a eles que voltará em breve. Tomo planeja mover os ogros da floresta para o semiplano, enquanto Mio gerencia a cidade Mirage e sua loja em Tsige. Mas antes que Makoto e Shiki possam partir, Makoto é subitamente teleportado para outro lugar e atacado por dois aventureiros, Sofia e Lancer. Ele se esquiva, mas seus dedos são cortados. Enquanto isso, Morris diz a Patrick que as principais forças de Limia e Gritônia em breve enfrentarão os demônios. Makoto está confuso com um ataque súbito e se lembra de ouvir a voz da deusa pouco antes de ser teletransportado. Sofia e Lancer acham que ele é um semi-humano e se perguntam se ele é um herói enviado pela deusa. Sofia continua atacando e Makoto usa barreiras e seu ki de fortalecimento para se defender, mas não é suficiente para parar todos os golpes. Sua lesão é mais séria do que ele pensava, então ele usa a corda do arco para estancar o sangramento. Makoto descobre que uma guerra estourou entre humanos e demônios e seus atacantes estão do lado dos demônios. Lancer diz para Sofia acabar com Makoto, dizendo que ele está no caminho do avanço deles. Makoto pensa em escapar para o Demiplane, mas percebe que eles o seguirão, então ele se prepara para lutar. Ele dispara várias flechas neles, usando seu ki oculto para tentar escapar, mas de repente, paredes de cristal o prendem. Makoto usa barreiras nos pés para quebrar as paredes, mas Sofia e Lancer o alcançam. Eles acreditam que ele tem habilidades estranhas e suspeitam que ele está sob a proteção da deusa. Sofia coloca um anel que remove a proteção divina, mas Makoto diz que não recebe nada da deusa. Sofia é revelada como a famosa caçadora de dragões, e Lancer é na verdade um dragão. Makoto tenta convencê-los de que é apenas um comerciante e não quer lutar, mas eles não acreditam nele. Sem opções, Makoto remove seus anéis de absorção de mana e usa Ki de fortalecimento, repelindo-os. Ele muda para Ki investigativo para rastreá-los através da poeira e dispara uma flecha especial feita pelos anões. Sofia e Lancer tentam bloquear o ataque, mas a flecha se divide em várias flechas menores, rompendo suas defesas. Makoto ataca com uma poderosa flecha de água. Lancer, que também usa magia de água, fica surpreso que as habilidades de Makoto com água são muito mais fortes e acaba congelado. Sofia tenta derrotar Makoto cortando sua cabeça, mas ele mal consegue desviar. Ela ataca novamente com toda a sua força, mas Makoto bloqueia com sua flecha, quebrando a espada dela no processo. Surpreso com a qualidade do trabalho dos anões, ele é pego de surpresa quando Sofia o agarra. Lancer cria cristais no céu e os usa para teleportar Sofia e Makoto para o alto no ar. Ela então retorna ao chão, pensando que Makoto está acabado, mas Makoto lança bolas de fogo, destruindo os cristais, e chamas caem sobre os exércitos humanos e demoníacos abaixo. Makoto invoca o poder de seus anéis de mana e dispara uma flecha de água massiva. O impacto cria um enorme pilar de água que congela tudo em seu caminho. Makoto desaparece quando os anéis se quebram, causando uma explosão massiva que cria um novo lago. Sofia e Lancer mal sobrevivem e assumem que Makoto deve ter morrido na explosão. Sofia jura matá-lo se ele ainda estiver vivo. Makoto acorda, encontrando Tomo e Mio dormindo ao seu lado. Todos os seus ferimentos foram curados. Ele conta a eles sobre sua batalha com Sofia e Lancer. Shiki explica que a deusa manipulou a situação para forçar Makoto a lutar contra o exército demoníaco. Mio fica brava, mas Makoto acredita que é culpa dele por ter sido descuidado. Ele percebe que precisa aumentar a quantidade de mana que pode usar de uma vez e decide estudar na academia com Shiki. Tomo acha que ela e Mio deveriam ir com ele porque a deusa poderia interferir novamente, mas Makoto diz que quer mantê-las escondidas como sua arma secreta. Tomo apresenta Makoto a um novo clone que ela criou usando um dos anéis dele, e Makoto a chama de Como. Tomo chama o clone de seu filho, o que deixa Mio furiosa.
Enquanto isso, os ogros da floresta se mudaram para o Demiplano, e Tomo os prepara para a classificação dimensional. A loja deles em Tisside foi aberta, e um cliente entra para consertar sua espada. Ele não está satisfeito com os funcionários meio humanos, mas Baron pega a lâmina e a conserta perfeitamente. Mio mostra o quão afiada a lâmina está ao cortar acidentalmente a bochecha do cliente, mas Ares rapidamente o cura. Todos estão impressionados com o serviço deles, inclusive Patrick, que visita a loja e fica maravilhado. Makoto depois descobre que durante sua batalha com Sofia e Lancer, ele feriu sem querer tanto os exércitos humanos quanto os demônios. Ele percebe que havia outros heróis no campo de batalha e se pergunta se algum dia os encontrará. Enquanto Makoto reflete sobre tudo o que aconteceu, Emma o chama para se juntar à festa, celebrando o sucesso da loja e sua jornada que está por vir. Ele pensa que viver neste mundo não é tão ruim assim, mas rapidamente muda de ideia quando vê Tomo e Mio brigando novamente. A caminho de Hrothsgard, Makoto e Shiki chegam à cidade de Obit. Makoto reclama que andar é cansativo, mas Shiki diz que é mais seguro do que teleportar, já que isso poderia chamar a atenção da deusa. Shiki pede para Makoto pegar algo para comer enquanto ele procura um bom lugar para ficar. Makoto não se importa de ficar em qualquer lugar, mas Shiki insiste em encontrar um lugar agradável porque Mio e Tomo não ficariam felizes em ficar em algum lugar barato. Makoto começa a se perguntar se deixar o Demiplane nas mãos deles foi uma boa ideia. De volta ao Demiplane, Mio está tentando cozinhar algo especial para Makoto, mas seus amigos desmaiam depois de provar sua comida. Tomo está aliviado que Mio não serviu diretamente para Makoto. Mio está confusa porque ela seguiu a receita exatamente como se lembrava das memórias de Makoto. Tomo pergunta se Mio já tentou curry de arroz por conta própria, e Mio admite que não, já que é um prato de outro mundo. Ela não queria perguntar a Makoto como fazê-lo porque queria surpreendê-lo. Emma e Baron examinam o estranho ingrediente verde no curry, e acham que pode ser algum tipo de minério, o que choca Mio. Ela pensou que parecia delicioso nas memórias de Makoto. Eles dizem a ela que a coisa verde provavelmente era para ser um pimentão. Mio prova o curry por si mesma, e acha que está bom. Mas Tomoe explica que nem todos podem comer minerais como ela. Isso surpreende Mio. Para testar suas habilidades, Tomoe pede a Mio para fazer algo simples como torradas. Mio tenta, mas ela usa a magia de chamas e queima tudo. Enquanto isso, Makoto está em um restaurante experimentando carne azul pela primeira vez. Ele está surpreso com como isso parece e tem um gosto. O dono do restaurante, brincando, diz a ele que deveria fingir gostar, mas Makoto diz que realmente gosta. O dono fica impressionado quando Makoto identifica a carne como sendo de um slime, supondo que Makoto deve ser um aventureiro experiente. O dono menciona que colocou um pedido na guilda para caçar slimes e pede a ajuda de Makoto. Mas Makoto explica que ele é principalmente um comerciante e está a caminho de Hrothsgard. Makoto começa a sentir como se as pessoas estivessem olhando para ele, então ele termina sua refeição, paga com uma moeda de ouro e vai embora. Enquanto ele caminha pela cidade, ouve as pessoas zombando de sua aparência e começa a se arrepender de ter tirado a máscara. Ainda assim, isso não é tão ruim quanto sua primeira vez em uma cidade humana. Na guilda, a recepcionista fica chocada ao saber que Makoto, um aventureiro de classe E, completou uma missão especial. Makoto nota a missão de caça a slimes no quadro, mas ela requer classe B, então ele não pode aceitá-la. Então, ele ouve uma garota no balcão falando sobre algo chamado O Luar sobre o castelo em ruínas. O que o surpreende porque é uma música que ele amava em sua vida passada. A garota parece chateada e pergunta por que a guilda não está ajudando sua vila. A recepcionista explica que a guilda está com poucos funcionários e não pode lidar com um grupo de bandidos com mais de 100 membros. A garota, chamada Lana, está frustrada e se pergunta por que as orações de sua vila à deusa não estão funcionando. Alguns aventureiros por perto zombam dela, dizendo que se as orações funcionassem, não haveria necessidade de aventureiros. Lana defende a deusa, acreditando que ela está com raiva por causa de pessoas como eles. Quando os aventureiros começam a assediar Lana, ela sai correndo do guilda em lágrimas. Makoto percebe que está sendo seguido. Usando seu Ki, ele sente alguns aventureiros atacando Lana e seu parceiro. Decidindo ajudar, ele derrota os caras que o seguiam e os manda voando em direção aos aventureiros que estavam incomodando Lana. Um deles puxa uma faca, mas Makoto o derrota rapidamente. Ele então usa Ki de cura para ajudar o parceiro de Lana, Ito. Lana pergunta se ele está ajudando eles, porque ele é um demi-humano. Mas Makoto explica que ele é humano, apenas não muito bonito. Lana se apresenta e diz que é de Topo Village, e Ito é um lobisomem. Makoto está surpreso, pois achava que lobisomens deveriam ser grandes e assustadores. Ele pergunta por que ela não espera apenas que a guilda cuide dos bandidos. Lana explica que os bandidos torturaram seu melhor lutador, Barclay, e mataram sua esposa. Os aldeões querem se render aos bandidos, mas toda a aldeia que se rendeu até agora foi destruída. Ito acorda e pergunta se a guilda vai ajudar, mas Lana diz que não. Sentindo-se culpado por não conseguir protegê-la, Ito pede desculpas.
Makoto oferece levá-los à aldeia deles. Embora Lana avise que está longe, Makoto os pega e começa a pular de árvore em árvore, chegando lá rapidamente. Quando eles chegam, Lana vai falar com os aldeões, enquanto Makoto pergunta a Ito por que ele não mora na aldeia. Ito diz que enquanto Lana e alguns outros são gentis com ele, a maioria dos aldeões não aceita demi-humanos como ele. Makoto usa seu ki investigativo para verificar a situação com os bandidos e descobre que eles feriram muitos aldeões. Isso impressiona Ito, que compara sua habilidade de percepção de Makoto ao seu próprio sentido de olfato. Makoto diz a Ito que sabia que ele estava fingindo estar inconsciente antes e o aconselha a proteger Lana se ele realmente se importa com ela. Sentindo algo perto da montanha, Makoto se dirige para lá. Ito tenta pará-lo, mas percebe que Makoto, assim como ele, sabe o que está lá. Makoto diz que está irritado que os bandidos estão usando o nome de sua música favorita. Ito pergunta como pode retribuir Makoto, mas Makoto apenas diz a ele que, se algum demi-humano de sua empresa comercial vier à aldeia, deve ser bem tratado. De volta ao demiplano, mais pessoas foram vítimas da culinária de Mio, e ela ainda não consegue descobrir o que está errado. Tomoe explica que usar bons ingredientes nem sempre faz boa comida, e diferentes espécies têm gostos diferentes. Mio está surpresa com a dificuldade de cozinhar. Tomoe sugere testar sua culinária em Lain, já que ele é humano como Makoto, mas em vez disso, Tomoe aconselha Mio a viajar e melhorar suas habilidades culinárias. Mio concorda, e todos ficam aliviados porque não terão que comer sua comida por um tempo. Enquanto isso, Makoto encontra os bandidos e decide colocar sua máscara de volta para esconder seu rosto. Ele usa ki silencioso para bloquear todo o som, causando pânico nos bandidos. Aproveitando a confusão, ele os ataca com flechas. Quando os bandidos tentam revidar, a armadura de Makoto o protege. Para evitar desperdiçar flechas, Makoto usa uma flecha de fogo para derrubar todos os bandidos de uma só vez. Apenas um bandido permanece, implorando por misericórdia. Makoto poupa ele, mas diz para mudar o nome do grupo. Makoto então se encontra com Shiki, que encontrou para eles um quarto que custa 3 moedas de ouro. Makoto acha que é muito caro, mas Shiki explica que os heróis do Reino de Limia e do Império Gritônia são tratados como realeza, então eles não podem deixar Makoto ficar em lugares baratos. Isso lembra Makoto dos heróis que ele viu durante a batalha contra os demônios, e ele se pergunta quando os encontrará novamente. Em um flashback, Makoto se lembra de sua vida antiga, onde conheceu uma garota chamada Hibiki no clube de arco e flecha. Hibiki o provocou, perguntando como alguém tão comum poderia estar no clube. Ela disse que o invejava porque sua vida era chata e ela sempre conseguia o que queria. De repente, Hibiki foi transportada para outro mundo por uma luz brilhante. A deusa pediu que ela se tornasse uma heroína, prometendo-lhe poderes mágicos, força e carisma. A deusa deu a Hibiki uma faixa de prata e a enviou ao reino de Limia, onde as pessoas já esperavam o herói. Hibiki soube que anos atrás, os demônios foram empurrados para terras áridas, mas recentemente eles começaram a avançar novamente. O reino de Lixua já caiu, e Limia e Gritonia ainda estão lutando. Hibiki sabe que há outro herói em Gritonia, mas ela teme que uma vez que a guerra termine, a aliança entre os reinos possa se desfazer. Ela invoca um espírito de lobo de seu cinto e começa a pensar nos companheiros de equipe que irá recrutar. No dia seguinte, Hibiki encontra sua equipe. Woody, o mago da corte, e Verda, uma cavaleira. Naval, conhecido como Ogro de Cabelos Prateados, olha para Hibiki e decide que ela é fraca demais para a batalha. Ela tenta ir embora, mas Woody a impede, e Hibiki pede para Naval ser seu professor. Naval não está interessada, mas Hibiki a convence dizendo que ela pode lutar na linha de frente e matar quantos demônios quiser. Naval concorda em se juntar. O grupo de Hibiki é designado para proteger Shia, a sacerdotisa de Laurel, mas no caminho eles são atacados por kobolds, monstros que comem mana. Tia usa uma barreira para se proteger enquanto os outros lutam. Hibiki, que nunca matou antes, hesita quando um dos kobolds implora por sua vida. O monstro aproveita sua hesitação e pede reforços, piorando a situação. Sentindo-se culpada, Hibiki reúne sua coragem e começa a lutar novamente, e seus amigos a seguem. Juntos, eles derrotam os kobolds. Após a batalha, Tia pede para se juntar ao grupo. Os outros se preocupam que isso causará problemas com Laurel, mas Tia corta o cabelo e diz que se eles não a deixarem entrar, Laurel pensará que algo aconteceu com ela. Hibiki fica surpresa com isso, mas está impressionada com a magia de Tia e quer aprender com ela. O grupo de Hibiki continua a lutar contra muitos demônios, mas quando enfrentam Mio em sua forma de aranha, tem dificuldades. A pele de Mio é muito resistente para que seus ataques funcionem. Naval continua lutando e corta uma das pernas de Mio, mas ela cresce novamente instantaneamente. Quando Mio está prestes a comer Naval, Hibiki a salva e diz a Tia para curá-la. No final, Mio derrota todos, exceto Hibiki, que consegue ferir o olho de Mio antes de desmaiar. Quando Hibiki acorda, ela fica feliz que ninguém morreu durante a luta. Mesmo que essa tenha sido sua primeira derrota, ela agradece a Mio pela experiência e promete vencê-la da próxima vez. No mundo antigo de Makoto, conhecemos um menino chamado Tomoki, que sente que sua vida é miserável. Ele frequentemente deseja poder ir para outro mundo e ter superpoderes.
Uma noite ele adormece e quando acorda está na frente de uma deusa. Ela diz que precisa da ajuda dele e lhe dá habilidades mágicas. Um corpo forte, olhos que podem encantar as pessoas, sapatos que voam e até a habilidade de se tornar imortal à noite. Tomoki não está satisfeito com sua aparência, então a deusa muda sua aparência e o envia para Gritonia. Quando ele chega, a segunda princesa de Gritonia, Liliflont, o cumprimenta. Ela o apresenta a Genevia, uma das guardas reais. Tomoki fica surpreso porque nunca viu uma cavaleira atraente antes. Ele olha nos olhos dela, o que a faz corar, mas ela o acha rude. Lili, sentindo que algo não está certo, leva Tomoki para verificar seu nível e descobre que ele tem um olho mágico especial. Ela então ordena que o médico real garanta que a família real seja imune aos seus efeitos. Mais tarde, Tomoki encontra Yukinatsu, uma alquimista. Ela não faz remédios, mas é especialista em construir golems. Tomoki fica animado com isso, o que acidentalmente a encanta com seu olho mágico, e ela o convida para o seu quarto. No entanto, Lily a impede. Tomoki continua explorando o castelo e encontra uma invocadora de dragões chamada Mora. Ele fica animado ao ver o dragão dela e pergunta se ela mora com a família, mas Mora explica que veio para o castelo depois que sua aldeia foi atacada por demônios. Tomoki pede desculpas, mas ela diz que está tudo bem, embora também esteja encantada com o olho dele e até peça para se casar com ela. Naquela noite, Tomoki diz a Lily que quer formar um grupo com as 3 garotas que conheceu. Lily diz que não será um problema, já que todos já gostam dele. Ela acredita que Tomoki ainda não controla totalmente seu olho mágico, enquanto Tomoki se pergunta se as pessoas gostam dele apenas por causa de seus poderes. Ele pergunta a Lily o que ela achou dele quando se conheceram, e ela diz que é natural que as pessoas gostem de um herói como ele. Ela o beija e eles passam a noite juntos. Lily está disposta a fazer qualquer coisa para derrotar os demônios. Lily diz a Tomoki que Gritonia e Limia estão se preparando para atacar o Forte Stella. Tomoki parece interessado em conhecer o herói de Limia. Lily menciona que o herói deles é bonito, mas Tomoki a tranquiliza, dizendo que está feliz com ela. Enquanto isso, Naval conversa com Hibiki, o herói de Limia, sobre a próxima batalha com os demônios. Mas Hibiki não parece empolgada. Naval se pergunta se Hibiki está pensando no herói de Gritonia, Tomoki. E Hibiki admite que está curiosa, já que eles são do mesmo mundo e têm quase a mesma idade. Os exércitos das duas nações se encontram e Lily lhes diz que receberam ajuda do reino de Eien, mas não muito de Laurel. Hibiki acredita que isso se deve à relação tensa entre Laurel e Tia, a sacerdotisa daquele reino. Mesmo que eles não tenham tanta ajuda, Lily se sente confiante de que vão vencer a batalha com a bênção da deusa. Hibiki pergunta por que eles estão lutando à noite e Tomoki explica que estão acostumados com isso. Hibiki se sente inquieta, pensando que Limia não é boa em batalhas noturnas. Tomoki ignora, dizendo que a batalha é como um aquecimento antes da luta real e que eles vão vencer facilmente. Hibiki se pergunta se eles já se encontraram antes, e Tomoki fica bravo quando ela menciona que seu velho amigo tinha o mesmo nome que ele. Ele diz a ela que eles são pessoas diferentes. Hibiki pede desculpas, e quando revela que está no nível 430, Tomoki se gaba de estar acima do nível 600, tentando mostrar que é mais forte. Mais tarde naquela noite, Naval pergunta a Hibiki por que ela veio para este mundo. Hibiki explica que nasceu em uma boa família e queria um desafio na vida. Naval está surpreso que Hibiki, que antes não conseguia nem matar um kobold, agora está indo para a guerra. Mas Hibiki diz que desta vez ela tem amigos para apoiá-la. Tomoki pede a bênção da deusa antes que a batalha comece. Do outro lado, Rona, uma comandante demônio, ouve que os exércitos humanos estão se preparando para atacar. Quando a batalha começa, Hibiki sente que algo está errado, pois estão derrotando os demônios muito facilmente. Ela pede a Tia e Woody para erguerem uma barreira caso seja uma armadilha. Quando chegam aos portões do forte, Rona ativa um círculo mágico que faz todos caírem em um buraco. Mas Tomoki usa seus sapatos voadores para escapar, e quando Rona o ataca com magia de gelo, ele bloqueia com sua lança divina. Graças aos sapatos réplicas de Yukinatsu, a festa de Tomoki também escapa. Um comandante demônio chamado Yor aparece para lutar contra eles. Tomoki ataca sem aviso, arrancando o braço de Yor. Yor acha rude que Tomoki não se apresentou antes de começar a luta. Tomoki percebe que Yor não será derrotado facilmente, e Hibiki aparece para ajudar. Ela pede desculpas pelo comportamento de Tomoki e se apresenta. Yor regenera seu braço, o que choca Hibiki, pois sua cura é tão forte quanto a da Aranha Negra. Yor remove a bênção da deusa de Tomoki e Hibiki, fazendo-os cair de joelhos. Tomoki fica horrorizado ao perceber que não é mais imortal à noite e ordena que todos recuem. Hibiki, no entanto, decide ficar, dizendo que não pode chamar de herói alguém que só se importa com sua própria segurança. Yor está decepcionado que apenas Hibiki fique para lutar com ele, mas ela diz que não está sozinha enquanto seu grupo chega para apoiá-la. Os humanos lutam contra Yor durante toda a noite, mas Hibiki logo percebe que não é forte o suficiente para derrotá-lo. Rona conversa com Sofia, outra comandante demônio, que lhe diz que tudo está bem do lado dela. Mas nesse momento, eles veem a luz da deusa. Makoto foi invocado. Isso dá esperança aos exércitos humanos, e eles continuam lutando.
No entanto, as coisas ainda parecem sombrias. Naval diz a Wood para usar um dispositivo mágico que permitirá que ela segure Yor enquanto os outros escapam. Wood hesita, mas eventualmente usa um talismã na espada de Naval, dando-lhe mais poder. Naval ataca Yor e consegue cortá-lo, o que surpreende Hibik. Yor está impressionado, pois não esperava ter que usar toda a sua força. Ele entra em sua segunda fase, tornando-se ainda mais forte. Naval continua a lutar, determinada a não morrer em vão. Ela usa um feitiço que transforma em cinzas a si mesma e a Yor. Tomoki, assistindo à distância, se pergunta se deveria ter ficado para lutar com Hibiki, mas Lili o tranquiliza, dizendo que ele fez a escolha certa. Ele é o símbolo da esperança para a Gritonia. Apesar das grandes perdas, Yor ainda está vivo. Rona conta a ele sobre a derrota de Sofia, acreditando que quem a deusa convocou deve ter sido incrivelmente poderoso. E é aí que este vídeo termina. Se você quer descobrir o que vai acontecer, se Makoto se juntará a eles ou se uma luta vai começar, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal para a próxima parte. Até lá, assista a este próximo vídeo.